Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Proangélica de Ciências e hoje nós vamos encerrar aí o nosso capítulo sobre os ambientes da Terra, falando um pouquinho sobre as atividades humanas e quais são os impactos ambientais causados por ela. Então, na aula passada, nós falamos sobre fenômenos naturais, né, sobre os vulcões, as erupções vulcânicas, terremotos, sobre tsunamis, e falamos que eles podem causar impactos ambientais, certo? E sociais também. Hoje nós vamos falar de que forma o ser humano consegue intervir e interferir no ambiente, causando certos impactos ambientais. Então, nós vamos começar aqui com a definição de ação antrópica. O que é ação antrópica? O que são essas ações antrópicas? São as ações dos seres humanos, as ações causadas, né, feitas, realizadas pelo ser humano. Essas ações elas podem agredir o meio ambiente e causar uma série de impactos nos ecossistemas. Então, todas essas ações que agridam o meio ambiente, elas podem alterar o ambiente, não só o ambiente em si, mas como todos os seres vivos que vivem nesse local podem sofrer aí com o resultado dessas ações. Aqui nós colocamos, né, para vocês, 3 tipos de ação antrópica que acabam causando impactos ambientais sérios, que são as 3 que a gente fala muito, que são as queimadas, né, os incêndios, o desmatamento, que também a gente ouve falar bastante, e a poluição, né, que ela também acaba afetando os seres vivos e o ambiente em geral. Agora nós vamos ver umas atividades antrópicas que são um pouco menos faladas, porém são muito importantes. A primeira que eu coloquei aqui são a redução dos habitats, né? E essa redução, lógico, que nela vão se enquadrar aí o desmatamento e os incêndios e as queimadas provocadas pelo ser humano. Essa redução dos habitats, elas podem causar o quê? Alteração nas condições do ambiente. Então, por mais que muitas vezes não destrua o ambiente todo, ela altera as condições daquele ambiente. E esse ambiente, né, que era o habitat natural ali de uma série de espécies, ele passa a não ser adequado para esses animais ou essas plantas viverem mais. Então, quando a gente altera as condições adequadas desse ambiente, a gente acaba perdendo, reduzindo uma parte desse habitat. E aí, em que isso vai interferir? No nicho ecológico desses seres vivos. Então, eles não conseguem mais realizar os hábitos dele nesse local, eles não conseguem mais caçar, se alimentar, se reproduzir nesse local, e aí pode gerar duas situações: a migração de espécies endêmicas, ou seja, espécies endêmicas são espécies próprias desse local, né? Que são adaptadas a viver nesse local, então elas podem ser obrigadas a migrar para uma outra região buscando melhores condições, buscando um local que eles consigam se alimentar, se reproduzir e dar continuidade à espécie, ou até mesmo pode causar a extinção dessas espécies, ainda mais se for algo assim que aconteceu muito de repente, né? Não foi algo gradativo, não foi perdendo aos poucos aquele habitat. Então aconteceu ali um grande incêndio, por exemplo, e acabou com o habitat todo. Esses animais não tiveram nem tempo de fugir ou de migrar, então eles acabam sendo extintos, porque muitas vezes essa espécie só vive ali naquele local. Então, pode levar toda a espécie à extinção. Aqui a gente tem uma foto, por exemplo, de um koala fugindo daquele incêndio que aconteceu lá na Austrália, né? E aqui em cima também num cenário de desmatamento. Um outro exemplo que a gente tem é a exploração excessiva dos recursos naturais. Não quer dizer que a gente não possa explorar os recursos naturais de forma consciente. A gente pode, né, para se alimentar, mas a gente não precisa fazer isso de forma excessiva. Quando que a gente sabe que é excessivo? Quando a gente captura um número de organismos em quantidades superiores à capacidade que eles têm ali de se reproduzir. Então, quando a gente está pegando mais do que eles reproduzem, a gente causa, lógico, um desequilíbrio ali naquela região. Então, é uma exploração excessiva. Isso vai interferir o quê? Na cadeia alimentar, na reprodução deles, e pode levar também essa espécie à extinção.
É muito comum falar de exploração excessiva de recursos naturais no caso da pesca, né? A pesca comercial, que pesca em grande quantidade, né, para vender. E então, existe até, não sei se vocês já ouviram falar, uns períodos em que a pesca é proibida. Esses períodos, que chamam períodos de defeso, quer dizer o quê? Que essa espécie ela está no período de reprodução dela, então que é proibido por lei que eles pesquem essa determinada espécie nessa época, porque é um período que eles estão se reproduzindo e aí pode, se eles pescarem ali, podem acabar levando à extinção. Então é proibido por lei nesses períodos de reprodução. Um outro caso que nós temos aqui é o tráfico de animais silvestres, tá? Que acontece muito aqui no nosso país, porque a gente tem uma grande biodiversidade. Lembra de quando nós falamos da Amazônia, por exemplo, né, que tem várias espécies endêmicas lá daquela região, e muitas vezes as pessoas buscam essas espécies endêmicas dessas regiões, que a gente chama de espécies silvestres, né, para vender de forma ilegal. Então eles pegam, eles capturam de forma ilegal, eles transportam de forma ilegal e também vendem no comércio ilegal. Esse tráfico de animais silvestres provoca a redução da biodiversidade do local, né, ainda mais que geralmente são capturados ali em grande quantidade, e ameaça de extinção várias dessas espécies. No Brasil, o que mais acontece aí, o tráfico, são as aves, né, que são as que mais sofrem ali, as que mais são capturadas e vendidas aqui no comércio ilegal, mas não apenas elas, também serpentes, répteis em geral, muitos mamíferos também. Então, existe esse comércio ilegal aí de animais que causa muitos danos, porque ó, a cada 10 animais capturados pelos traficantes, apenas um sobrevive. Até por isso que eles pegam em grande quantidade, né? Capturam em grande quantidade para ter a garantia de que alguém vai sobreviver. Mas eles são transportados em situações muito precárias, porque eles tentam burlar, né, a lei, a, a polícia, a vigilância ambiental em geral. Então eles tentam transportar de forma para enganar aí esse sistema e conseguir passar com esses animais. Então, ó, aqui mostra as aves sendo transportadas, por exemplo, dentro de garrafinha de água, né? Dentro de garrafa PET. Também são transportadas dentro de canos de PVC. Se vocês jogarem aí no Google, eu até indico que vocês façam isso agora, tráfico ilegal de animais, tráfico de espécies silvestres, vocês vão ver uma série de fotos e de imagens de como eles são transportados, né? E é de doer o coração mesmo. Então, eles acabam ficando muito machucados, muitos acabam morrendo, e isso pode gerar aí a extinção de muitas espécies e um desequilíbrio também na cadeia alimentar, na teia alimentar dessa região. E aqui nós temos uma outra ação antrópica, que é a introdução de espécies exóticas, que é quando o ser humano ele pega uma espécie de determinado local e leva ela para um ambiente que não é o seu ambiente ali, o seu habitat natural. Essa espécie, quando ela é retirada do local de origem dela e levada para um outro ecossistema que não é o local de origem dela, ela pode acabar morrendo, né, por não conseguir se adaptar ao local, ou ela pode se transformar em uma espécie invasora, que é o quê? São aquelas espécies exóticas que elas têm um poder de se adaptar muito grande. Então, elas se adaptam facilmente às condições daquele ambiente, daquele local, acabam se dispersando para regiões maiores e competindo com as espécies nativas. Então, elas podem competir ou por alimento, ou elas podem acabar elas mesmas se alimentando das espécies nativas dali, e levando as espécies nativas à extinção. Então, desequilibra toda a cadeia alimentar, toda a teia alimentar e pode levar espécies nativas à extinção. Essa imagem que eu coloquei para vocês aí é de um peixe conhecido como peixe cabeça de cobra, que ele tem origem asiática e ele acabou sendo inserido aí, né, pelo homem em outros países, em 8 países, né, até a notícia que eu vi no ano passado. Um desses países foi nos Estados Unidos. E o problema é que esse peixe ele não tem nos Estados Unidos, ali na região norte-americana, um predador para ele. Então ele se adaptou muito fácil
ele tem um sucesso evolutivo, né? Ele é considerado um sucesso evolutivo porque ele se adapta muito fácil ao ambiente. E ele estava dissipando ali, eliminando várias das espécies nativas do local. Então, eles estavam até aconselhando matar e congelar, né? Quem achasse esse peixe, matar e congelar para levar para ser estudado. Bom, então esses foram algumas das ações antrópicas, né, dessas ações causadas pelo ser humano e dos impactos que elas podem causar. Agora vocês vão realizar a atividade que eu vou propor para vocês e qualquer dúvida vocês podem me questionar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!